Últimas informações do mercado do Fluminense. Hoje é dia 7 de junho de 2025, sábado. Na parte da tarde a gente tem novidades. A janela fecha na próxima terça-feira, dia 10. E você acompanha tudo aqui no Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. Deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo aí pra geral. E vamos embora. A gente abre aqui, como sempre eu falo, aqui no Raiz Tricolor. Você não precisa ficar até o final pra segurar a principal notícia, não. Te abre aqui falando sobre a última atualização envolvendo Soteldo, porque as últimas informações relacionadas à contratação do jogador venezuelano são informações que se aproximaram, beleza? Da situação da contratação dele pelo Fluminense. Vamos lá, então falando sobre Soteldo, qual é a notícia mais recente? É uma notícia do Marcelo Neves e do Bruno Cortes, que são do GE. Globo, né, da TV Globo. Depois eu vou botar aqui o Bruno Cortes falando ainda sobre a questão Neymar também, que ele falou no Globo Esporte. Mas vamos lá, tá? Em relação ao Soteldo, a notícia do GE é que o Fluminense respondeu à contraproposta feita pelo Santos. O Fluminense fez uma proposta, o Santos respondeu falando, olha, nesses termos aqui. O Fluminense pegou os termos do Santos, editou e falou, olha, nesses termos aqui, chegou nos números desejados pelo Santos. Então qual que foi a questão? Vamos só recapitular rapidinho para você não ficar aí perdido no pagode. O Fluminense foi até o Santos para contratar o Soteldo, fez uma proposta. O Santos recusou essa proposta e fez uma contraproposta para o Fluminense. Na época disso, né, que isso aconteceu aí durante a semana, o portal UOL disse que uma pessoa de dentro do Santos havia falado que provavelmente o Fluminense não chegaria no que o Santos quer, tá? A avaliação inicial era essa. Bem, o Fluminense chegou nos números, ou seja, no valor que o Santos pediu, mas a forma de pagamento está sendo a principal trava nesse momento relacionado à negociação. O valor do Soteldo que a gente não sabe ainda, mas o que a gente sabe é que no início do ano o Santos recusou 5 milhões de dólares do Atlético Mineiro pelo Soteldo, e aí a gente pode aqui colocar só em parâmetro o seguinte, o Fluminense pode ter feito uma proposta abaixo do valor que o Atlético Mineiro recusou, que o Atlético Mineiro fez no início do ano e foi recusada. Ah, Gabriel, mas o Santos aceitaria uma proposta menor? Talvez sim, porque já faz 4, 5 meses que essa proposta aconteceu e o jogador não jogou muito nesse ano, se lesionou algumas vezes, teve uma queda de produção. Talvez o Atlético Mineiro está dando coletivo hoje para justificar dívidas. Talvez o Atlético Mineiro esteja com dificuldade de pagamento e o Santos não quis ali parcelar em tantas vezes, talvez a forma de pagamento. Então, não é necessariamente acima de 5 milhões de dólares. Mas acho que esse é o único valor que a gente teve nos últimos meses relacionados ao Soteldo, serve ele de balizador. Então, assim, tem a questão do Fluminense ter sinalizado que vai pagar o valor que o Santos pediu, mas o Santos quer à vista e o Fluminense quer parcelar. O Santos querer à vista é justo, porque o jogador é dele. O Fluminense querer parcelar também é justo, porque 99 milhões de negociações são feitas por ano, quase 100% das negociações são feitas de maneira parcelada. Então, também é justo o Fluminense chegar ali e falar, olha, então, quero parcelar porque quase ninguém paga à vista. E além desse ponto, diz na matéria do GE também, que o entendimento é que não vai ser fácil, da parte do Santos, achar um substituto pelo Soteldo, porque eles vão receber apenas 50% do valor. Os outros 50% são do Tigres do México. Então, eles irem ao mercado buscar uma reposição ao Soteldo, tendo só 50% do jogador, talvez não seja a obra mais fácil do mundo. Então eles também estão ali reticentes nessa questão da venda. Mas eu acho que isso é facilmente dobrável porque, vamos lá, a partir do momento que eles aceitaram negociar, eles já não têm tanta certeza assim que o Soteldo é determinante. Então me parece que esbarra muito mais na questão do valor. A data limite para mexer na lista de inscrição do Mundial é no dia 10 de junho. Até por isso que fecha a janela no dia 10 de junho. Então o Fluminense tem, vamos lá, mesmo que feche a contratação nesse final de semana, hoje ou amanhã no dia 8, vai ter basicamente um dia
para poder registrar o Soteldo no dia 9 e fazer a troca até o dia 10, precisando ali fazer todos os trâmites burocráticos. No caso do Soteldo tem um outro detalhe. O Soteldo esteve lesionado, vi até alguém falando assim, o Fluminense está contratando um jogador para o Mundial que está lesionado. Não, gente, o Soteldo não está lesionado. O Soteldo, inclusive, jogou alguns minutos ontem pela seleção venezuelana. Tava no banco, mas entrou ali no meio do segundo tempo no jogo, na vitória da Venezuela por 2-0 contra a Bolívia. Entrou, jogou 28 minutos, então ele não tá lesionado, não. O problema é que o Soteldo já se lesionou algumas vezes dentro desse mês. Então, desse ano. Então, é um risco ali, de fato, essa constância na quantidade de problemas. Então, neste momento, esse é o cenário, tá? Do Soteldo. Fluminense chegou nos valores, enviou uma proposta que tem os valores que o Santos quer, mas uma das exigências do Santos na contraproposta que fez era valor X, pagamento à vista. O Fluminense falou, valor X eu pago, à vista não. Agora a bola tá na mão do Marcelo Teixeira, presidente do Santos. Antes de eu falar sobre Neymar e centroavante, deixa eu só destacar aqui, galera, que a gente ainda está no período, tá? Até o dia 10 de junho tá valendo o sorteio do Jornada pro Mundial, tá? Nossa ida pro Mundial de Clubes, a gente vai pros Estados Unidos, Vitor Lessa viaja na segunda, eu viajo na quinta, né? Na quarta pra quinta, e o Fio viaja no sábado. A gente vai fazer uma super cobertura lá, mas obviamente com o valor que tá o dólar e com o tempo que a gente vai ter que ficar lá, a gente vai demandar um pouco mais, além só do que dos nossos patrocinadores, da colaboração padrão. Os custos ficaram bem acima do que a gente esperava. Então a gente fez uma rifa, tá valendo até o dia 10 de junho. O Pix é jornadanomundial@gmail.com, tá? Tá no nome do Vitor Lessa. R$10 cada número, é só mandar um Pix de R$10, você já vai estar participando. A lista dos números tá aqui embaixo na descrição, tá? Se você clicar, você consegue ver a lista de todos os números. Eu atualizo ela uma vez por dia, então quem enviou até ontem já tá atualizado hoje lá, você sabe exatamente o teu número. Vai ter uma live aqui no dia 10 com o sorteio, tá? Muita gente participando, muita gente colaborando, a gente fica muito agradecido por isso. Os prêmios, camisas autografadas, tem camisa autografada pelo Fábio, pelo Cano, pelo Ganso, tem camisa oficial do Fluminense também, tem moletom oficial do Fluminense, tem toalha, boné, tudo do Fluminense, então aproveita para participar do sorteio. Nessa terça, tá acabando. E só para deixar claro, não precisa enviar o comprovante pra gente, não precisa receber a sua confirmação tá aqui nessa lista. Se até o dia seguinte ali teu nome não estiver na lista, aí você envia pra gente porque tem alguma coisa estranha. Mas o padrão é esse, tá? Muito obrigado a todo mundo que tá colaborando, inclusive. Vamos lá, tá? Teve duas coisas que passaram na televisão que chamaram a atenção. Primeiro foi uma entrevista do presidente Marcelo Teixeira. Ele deu uma entrevista ao Sport TV nessa sexta-feira e falou o seguinte, tá? Sobre Neymar e Fluminense, que era um assunto que parecia estar encerrado. O que foi comentado na semana passada é dessa previsão. O Rio de Janeiro e outras cidades têm essa facilidade para renovar o visto. O Neymar fez uma renovação natural do visto porque ele venceu. E aí há um período em que o Santos e outros clubes terão recesso de férias e é natural que aconteça. Vou dar só essa pausa aqui. O Neymar foi visto no Rio de Janeiro nessa semana, no consulado americano, renovando o seu visto. E lembrando que para atuar na Copa do Mundo de Clubes você precisa ter o visto de trabalho aprovado. Inclusive um parêntese, não sei se o Soteldo já tem, né? Então, provavelmente, assim, é o que eu tô falando durante um bom tempo. Contratações não estão sendo feitas dedicadas ao Mundial, mas sim dedicadas à temporada, tá? As contratações do Mundial já foram. Fecha aqui o parêntese. Então, o Neymar teve essa situação e todo mundo ficou, então quer dizer que o Neymar tá indo tirar visto pra trabalhar nos Estados Unidos. Conta outra aí que ele não vai sair do Santos. E aí o presidente do Santos continuou. Sou muito claro com vocês, somos abertos. Quem precisa ficar dizendo que é muito claro, muito sincero, é porque normalmente não é, né? Mas enfim. O clube me procurou... Tivemos uma proposta apenas. Um clube pro Neymar disputar o Mundial. O clube me procurou, pediu para conversar com o Neymar e com o Neymar pai. Conversamos e decidimos que não haveria interesse. Por quê? Porque estamos interessados que ele não dispute jogos, estamos preocupados com a recuperação física dele. A exposição dele não é tão necessária quanto o preparo fora de campo, que ele continue trabalhando sem se expor no Mundial, e o único clube que procurou o Santos e o Neymar foi o Fluminense. Então, tem esse detalhe aí, né? Aí a gente vem, ou seja, é o presidente do Santos pondo fim na situação. Hoje, o Bruno Cortes, repórter da TV Globo, ele soltou essa daqui, ele que tá lá em Colômbia fazendo a cobertura, já está por lá, né? A Globo é detentora dos direitos de transmissão,
E ele que já tá lá na frente do hotel soltou essa daqui, ó. Primeiro time brasileiro a desembarcar nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes. Essa vai ser a base. E aí eu vou adiantar um pouquinho, porque são informações que a gente já passou, Um sonho difícil, é verdade. Aqui, nos últimos 2 meses foi praticamente um jogo a cada 3 dias. É um Fluminense que está no mercado, janela de transferência está aberta, vai até o dia 10 de junho. Está em negociação com o atacante Soteldo, da seleção venezuelana, jogador do Santos. Renato já trabalhou com ele, gosta dele, trabalhou no Grêmio com ele. E Neymar ainda é um sonho difícil, é verdade, mas ainda é um sonho. Um abraço. Ou seja, Neymar ainda é um sonho. Um sonho difícil, é verdade, mas ainda é um sonho. Será que mantém-se o sonho mesmo nas Laranjeiras? Fica a dúvida. Para poder fechar, Renato Gaúcho não pensa num centroavante, tá? A estruturação é toda baseada em Germancano e Everaldo bem no Mundial e no complemento da temporada. E eu vou na contramão um pouquinho das críticas da torcida em relação a um detalhe. Eu não acho que pro Mundial seja um problema ter Germancano e Everaldo, considerando na janela de transferências da agora. Como eu falei, é um torneio curto que, no geral, vai exigir muito pouco dos centroavantes ali diretamente do Fluminense, né? Se a gente parar pra pensar que o prognóstico padrão do Fluminense, isso eu tô falando padrão, tá? Não é vergonha e também não é nenhuma glória fazer isso. É o Fluminense avançar em segundo, cair nas oitavas para Inter de Milão, isso não seria vexame, também não teria nenhuma glória nisso, seria uma participação padrão. Talvez um terceiro centroavante, já que o Fluminense provavelmente não teria grana para desembolsar num centroavante que chegasse para ser titular, roubando a titularidade do Germancano, não teria essa história não. Muito se falou sobre Carlos Vinícius, jogador que joga a Premier League, mas a gente tá falando de um centroavante, ele atualmente joga pelo Fulham, que jogou 4 jogos nessa temporada e que nas últimas 3 temporadas, jogando pelo Fulham, pelo Galatasaray e pelo PSV, ele fez o mesmo número de gols que o Everaldo fez nesse ano. Óbvio, né? Pra comparar ali os adversários, não é essa história. Mas o ponto que eu tô falando é, esse cara vai chegar e vai ser titular metedor de gols do Fluminense? Então, existe ali uma questão relacionada ao Mundial e relacionada à temporada. Eu penso que seria bom o Fluminense ter um tipo de centroavante interessante e diferente para compor o trio de centroavantes. 2 centroavantes, para quem não vai ter período de férias no meio do ano, porque tá jogando o Mundial, e na volta vai ter Brasileirão, Sul-Americano e Copa do Brasil até 21 de dezembro, é pouco. Então não acho que o Fluminense deveria estar no mercado, nessa parte eu concordo um pouco com o Renato Gaúcho, desesperado para buscar um 9 titular artilheiro, não sei o quê. Não é essa parada. Mas discordo também do Renato Gaúcho relacionado a de que o Fluminense não precisaria de um. O nosso... na base não tem ninguém? Tem, já saiu. A gente já ganhou milhões com a venda do Cauã Elias. É isso. O nosso centroavante com idade de base para subir agora, subiu no ano passado e já foi vendido para a Ucrânia. Então não tem outro centroavante na base com o estofo garantido que vai subir pro profissional para poder ganhar minutos. Já pronto. Não tem esse centroavante. Com qualidade suficiente pro profissional e que ainda esteja precisando só de repente, melhorar um pouco ali desempenho físico, etc. no profissional. A gente não tem. A gente tem um jogador muito bom, que é o Kevin Samuel, mas que é muito jovem ainda. Não tá na idade ainda de subir como centroavante, não tá pronto ainda. Então, a situação pra mim era buscar um outro centroavante no mercado, talvez com características diferentes, sendo talvez um jogador que tivesse mais tabela fora da área, mas que não fosse tão finalizador, como o Germancano e o Everaldo são finalizadores na maioria das vezes, né? Se você tivesse ali, de repente, um cara... A gente não tem esse perfil há um bom tempo, mas tivesse um centroavante canhoto, a coisa que eu acho que o último nosso foi Abel Fernandes, tivesse uma característica que oferecessem coisas diferentes, porque só 2 é pouco. Agora, pro Mundial, meu amigo, vou falar pela 20ª, 100ª vez que eu já falo isso nesse canal. As contratações do Mundial foram feitas em janeiro de 2024, julho de 2024 e janeiro de 2025. Se as contratações de janeiro de 2024 nenhuma mais está no Fluminense, é porque a gente errou na contratação. Se 2024.2 e 2025.1 foram contratações que talvez a gente gastou muito dinheiro e não transformou o Fluminense num super time, é porque vai ter, na avaliação de cada um, erros ou acertos nas contratações. Contratação do meio do ano pro Mundial, esquece, já acabou. O elenco mundial já está definido e uma ou outra peça que é contratação para o ano pode ser agregada. O ponto é esse. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto, até a próxima. Valeu!